Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Estevão Secato e começa agora mais um episódio do Virando a Mesa, hoje com a Carol Pitarelli, ela que é empresária, mentora em fidelização de clientes, já foi também dona de empresa, né, Carol? E vem contar um pouco pra gente dos momentos aí que ela virou mesas, né? Que alegria estar com você, Estevão. Que coisa boa a gente poder falar e compartilhar sobre histórias, trajetórias. Tivemos algumas viradas de mesas importantes, então eu espero contribuir para que você também possa aprender junto comigo e a gente troque muita experiência. Perfeito. Pessoal, a Carol estudou comigo no colégio, então me conhece há mais de 20 anos, né? Muito Acho legal. Bem mais do que Bem isso, mais né? de 20. 20 eu saí da faculdade. Pois é. Pode colocar uns 30 aí 30 fácil. anos, né? Então... Ele sempre foi o melhor aluno. Não. Ele sempre foi o melhor aluno. E aí, a gente tem que aprender com os melhores. Parabéns, muito legal. As suas conquistas, mais do que merecido. Obrigado, Carol. As suas também, viu? Conta pra gente um pouco da sua história aí. O que você fez? Como é que você chegou a trabalhar com isso? Os momentos que você passou, né, também. Eu estava aqui agora pensando sobre essas questões de virada de mesa. Eu sou fonoaudióloga de formação, comecei na área da saúde, me formei em 2002 pela PUC São Paulo, me especializei na Faculdade de Medicina do Grande ABC em atendimento em UTI neonatal, área que eu atuei até 2007. E aí vem a primeira virada de chave, virada de mesa. Eu deixo a fonoaudiologia para ir para a empresa familiar, indústria, moveleira, um setor completamente diferente de tudo que eu atuava, e eu fui para assumir a gestão comercial. Você foi porque você quis ou você precisou ir? Eu entendi o seguinte, que se eu não fosse, mais cedo ou mais tarde a empresa ia vir para mim. Naquele momento, meu pai já estava muito sozinho na empresa. Ele tinha 4 sócios, os 3 já haviam saído, e ele estava realmente precisando de ajuda. E quando ele me convidou para ir, ele falou, olha, você entende de pessoas, você gosta de pessoas, vamos tentar? Falei, vamos tentar, o que você quer que eu faça? Vai para a área comercial. Então, eu cheguei sem saber nada de nada. Então, quando eu chego na empresa, e aí foi uma decisão minha mesmo, falei, poxa, eu preciso aprender, eu preciso ter isso nas minhas mãos. Eu fui conversar com todos os representantes comerciais, a gente vendia para as grandes lojas de materiais de construção, das pequenas às grandes. Então, a gente atendia muito bem a Grande São Paulo, com os nossos móveis, com os nossos produtos, e aí eu fui aprender. Fui fazer MBA em gestão empresarial, diversos treinamentos de venda, muitos treinamentos de liderança de pessoas. Eu precisava saber, não tinha essa formação, né? E aí, então, as coisas foram caminhando. Então, esse foi um momento de transição de carreira. E você curtiu isso? Foi legal? Eu curti muito, porque o que eu gosto bastante é ter a possibilidade de aprender todos os dias. E ter uma rotina que... Ok, eu tenho a minha rotina, mas cada dia da semana eu conversava com 5, 6 pessoas diferentes. Me dava a oportunidade de conhecer muita gente, empresas, gestão, funcionamento, como que cada um se posicionava. Então, com cada cliente eu aprendia muito e com cada representante também, porque cada um tinha um jeito. Tinha uns que se eu não falasse palavrão, eu não era bem aceita. Tinha outros que, imagina, falar palavrão. Então, a gente vai se moldando e entendendo como cada um funciona, para que a gente possa extrair o melhor, né? Ter os melhores resultados. Então, sim, curtia muito, muito. Aí depois fui para o BNI, que também foi um grande momento de transformação para mim. Como é que funciona o BNI? Tem gente que não conhece direito. Como é que é? O BNI é um grupo de negócios, de networking, é uma metodologia americana de se fazer networking em negócios. Não existe concorrência dentro dos grupos de BNI, ou seja, que nem eu tinha indústria de imóveis, então só eu podia representar aquela cadeira. Mas eu podia abrir para marcenaria, porque eu não fazia móveis sob medida. Então, quando não tem conflito, que nem advogados, você tem as mais diversas especialidades. Então, os grupos têm um advogado por grupo de negócio. Isso. E a gente faz negócios entre a gente e vai indicando. O grande objetivo do BNI é o quê? Que eu abra a minha carteira de clientes e de networking para aquele time. Então, eu fui presidente de grupo, peguei o grupo com 20 pessoas, entreguei com 51. Então, em um ano, a gente cresceu pra caramba. Então, todas essas experiências e as estratégias que eu fui aprendendo ali, eu fui colocando também na minha vida, na minha empresa, na minha carreira. E em 2023, agora, julho de 23, eu acabei saindo da empresa familiar
Viro a mesa mais uma vez para focar exclusivamente na mentoria, com foco na fidelização de cliente e palestra, né? Também faço palestra falando dessa questão de fidelização de clientes. Hoje, os meus clientes são empresas com equipes de venda que estão com dificuldade de manter uma boa carteira de clientes, de fidelizar esses clientes, de conseguir melhorar o faturamento, de atingir as metas, e também empreendedores que precisam colocar em ordem essa gestão comercial e não sabem por onde. É muito mais barato você manter um cliente, acho que é, sei lá, 5, 10 vezes mais barato. De 5 a 7 vezes mais barato. Do que você conquistar um cliente novo. Isso. E é o que você me falou, a gente estava conversando um pouco antes, você me falou, eu vejo na maioria das empresas, em grande parte das empresas, essa busca do hunter, né? Do cara que vai correr atrás de cliente, Mas tem o farmer, que é o cara do relacionamento. É o cara que vai manter o cliente na base, vai manter o cliente satisfeito, né? E aí acaba perdendo o cliente para a concorrência, né? Como é que funciona esse processo? Porque eu entendo que é um processo, né? Exato. De fidelização de clientes. Exato. Eu criei um método. Então, desde 2014 até hoje, eu sigo observando como é que tudo isso funciona. Então, eu acabei criando o método 6Vs, onde a gente tem 6 aulas para a gente organizar tudo isso. O que você falou é importante. A gente hoje não cria relacionamento com as pessoas e com os nossos clientes. Então, por exemplo, eu fiz uma venda para você, legal, vendi. E as pessoas entendem que a venda acabou aí. Não, eu preciso manter o contato. Você gostou do meu produto? Era o que você esperava? Tem alguma dúvida? O pós-venda não é feito. E aí a gente continua buscando mais clientes aí fora. Então, o meu objetivo é o quê? Fazer toda essa parte de desenvolvimento de relacionamento com o cliente, entendendo o perfil dele, quanto ele compra de você, como, de quanto em quanto tempo, como que a gente pode agregar valor a outras vendas que a gente fizer para este cliente. Então, quanto mais eu conheço e aprofundo o meu relacionamento com esta pessoa, melhor eu consigo vender. Posso trazer um exemplo aqui? Claro. Depois você fala dos 6 vezes aí que eu tô curioso. Vou falar. Eu tenho um cliente que ele fez 2 anos de loja. E eu falei, o que você vai fazer? Porque geralmente o que o pessoal faz na área comercial? Vamos dar desconto. É aniversário da empresa, é aniversário da loja, vamos dar desconto. Eu falei, nem pensar em dar desconto. Nesses 2 anos, quais são os seus clientes mais fiéis? Me liste 10 clientes que são os caras que desde o início compram de vocês todo ano, a cada 1 ano pelo menos, ou 6 meses, que ele vende produto de alto valor agregado. Ele fez a lista. Falei, agora, o seguinte, seu aniversário vai cair numa sexta-feira. Liga para esses clientes e pergunta se ele estará em casa na sexta-feira, porque a gente vai mandar uma pizza para eles. Olha, é aniversário da loja, você acreditou na gente desde o começo, muito obrigado, o aniversário é nosso, o presente é seu. Dele ligar para esses 10 clientes, ele já fez venda. Então, a importância da venda ativa. Sim. Ele já pagou a ação antes mesmo da ação acontecer. E foi muito legal porque eu fiquei monitorando as redes sociais. Então aí começou, né? Todo mundo postando que recebeu a pizza, né, daquela loja. E os outros clientes, como é que eu faço para ganhar? Como é que eu faço para receber? Resumo. Estão batendo meta até hoje. Seguem vendendo bastante. A gente vai agora implementar um novo trabalho lá. O que ele fez? Ele criou vínculo e relacionamento com as pessoas. As pessoas querem ser tratadas como especiais e únicas, né? Ninguém quer massificado mais. Exatamente. E isso também a gente fazia na nossa empresa. Apesar de eu não estar mais lá, a gente teve ali situações que a gente precisava mudar a nossa gestão comercial. E aqui eu trago até um ponto muito importante, porque eu comentei que a gente vendia para as lojas de materiais de construção. Então, eu tinha equipe de vendas, promotoras, eu tinha uma equipe muito grande para que essa parte comercial pudesse rodar. Mas quando foi em 2018, a gente entendeu que a gente tinha que migrar 100% para o digital. Interessante. E aí foi pré-pandemia, isso nem tinha, ninguém está falando em pandemia ainda, nada. Nem passava pela cabeça que isso aconteceria. E a gente começou a estudar esse mercado, de vender através dos marketplaces, do próprio Mercado Livre, de como é que tudo isso funcionava. E a gente começou a testar. Primeiro a gente começou em 2017, criamos o nosso site, com outro nome, para não conflitar com um nome forte de mercado. E para que não houvesse também muitos problemas ali. A indústria vender direto é sempre um problema. Sim. Cria outro nome, cria outro CNPJ. Distribuidora, né? Sempre há formas de fazer. Fizemos desta maneira e começamos a colocar alguns produtos no Mercado Livre
Por que a gente optou por começar por lá? Por essa possibilidade do cliente nos perguntar: tem na medida tal? Mas como é que funciona esse produto? E a gente começou a entender o que era vender para o consumidor final. Nós não tínhamos essa expertise. Começamos a aprender, em 2018 a gente virou totalmente. Ah, totalmente? Totalmente. A gente desligou a venda direta e fomos única e exclusivamente para venda pela internet. B2C? Total. E continua assim até hoje. Continua assim até hoje. Tirou o intermediário, né? Desintermediou. Diminui, claro, o faturamento, só que eu aumento a minha lucratividade. Sim. Eu consigo conhecer melhor o meu cliente, então nós conseguimos, por exemplo, fidelizar clientes. Então a gente tem hoje... hoje... uma construtora, um construtor... O que a gente começou a fazer foi o seguinte, a gente expandiu o nosso leque de produtos e o que a gente começou a ter como cliente, por exemplo, arquitetos, escritórios, escritório mesmo, porque o que acontece? Pô, você está montando um escritório, está todo mundo em casa, porque aí veio a pandemia. Sim. Começou a ter novas necessidades e essas pessoas que entregam essas soluções de projetos prontos e tudo mais, começou a comprar da gente. Legal. Pela qualidade de produto, pela entrega, por tudo que a gente vinha fazendo. E por ser indústria, né? Então, a gente tem algumas flexibilidades legais. Sim. E a gente começou, então, a fidelizar esse tipo de cliente. Construtoras também, mas principalmente arquitetos, designers de interiores. Legal, Carol. Pessoas voltadas para um nicho que a gente até então não atingia. E foi uma virada de mesa. Porque, imagina se eu não tivesse feito isso. Vem 2020. Fecha tudo. Sim. E aí? Você ia vender como, né? Você ia ter que começar a correr atrás. Não ia. Eu ia fechar as portas. Isso a gente é muito convicto, assim, de que a gente iria fechar as portas. Porque às vezes 2, 3 meses sem faturar e o tempo que você tem para fazer um site, ser conhecido, não sei o quê, capital de giro já foi corroído, já era, você tem que fechar. Exatamente. Então, não teria como. E a gente já vinha, desde 2015, com as crises no país, até por conta das situações de construtoras, o mercado imobiliário que veio e era o público que a gente atingia, teve aquela paradeira toda, aquela quebradeira toda, então nós já também não vínhamos com um colchão muito tranquilo. A indústria sofre muito nesse país, mas muito. Hoje a gente é quintal da China. Não sou contra, só que eu acho que a forma como a indústria veio sendo depenada nos últimos anos, sem a gente valorizar, e assim, considerando que a indústria é quem mais movimenta o PIB, é quem mais emprega, quem paga os melhores salários, e aí cria-se um Quem paga os maiores impostos. Quem paga os maiores impostos, e cria-se um contexto assim de que a indústria é um grande vilão da história. Não é. Mas esse preconceito, essa cultura de achar que empresário ou e dono de indústria, principalmente, né? Pô, quer se beneficiar do empregado, quer tirar vantagem do trabalhador. Não, você está dando a empresa, você está dando emprego. Exato. Não cabe mais. E é poluidor, não preza por nada. Então, tudo que é de ruim é indústria. E não é verdade. Hoje a gente tem as mais diversas leis, as mais diversas diretrizes. Parece que tem um pessoal que parou literalmente na década de 20, 40 e acha que o mundo que nós estamos em 2023 e 2024 é igual lá atrás. E não é. São mundos completamente diferentes. Mas coube a gente também entender o cenário, fazer a leitura e tomar as decisões. O que eu enxergo muitas vezes que as pessoas demoram para virar a mesa é que, não, mas deixa eu tentar mais um pouco, não, mas eu sempre fiz assim, eu sempre fiz dessa forma, e eu sempre fiz assim e vai dar certo. É o apego, o famoso apego a conceitos, ideias, pessoas, e também o apego e o fato de você protelar a tomada de decisão. Isso. Pô, eu tomo decisão como? Eu tenho as informações ali na minha frente. Tem alguma coisa que vai mudar no curto prazo? Tem algum fator? Putz, vai trocar, sei lá, vai mudar um imposto que vai afetar minha decisão. Não vai. Não tem nada que vai acontecer. Então, eu tenho que tomar decisão agora. É isso. Esperar um dia a mais é um caminho a mais para o precipício, no caso de uma empresa em crise. Sim, né? sim. Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. O empresário também é muito otimista, acha que vai dar certo, acha que vai vir um contrato novo, acha que vai vir um investidor, acha que vai vir o cliente. Mas qual que é o plano de ação? A gente não tem, mas Deus vai dar. Poxa,
Ele vai te ajudar, mas você tem que fazer a sua exato. parte. Se você não se mobilizar e ter pessoas ao seu lado, você não consegue virar a mesa, né? Então, isso foi um acerto que a gente teve ali e o mercado chamou a gente de louco. Vocês vão quebrar. Imagina, vender móveis pela internet. Vocês estão malucos. Isso não vai dar certo. Sempre vai ter gente falando mal. O tempo todo. É. Porque eles não têm a coragem de fazer o que você está fazendo. Sim. Então, sempre que eu ouço isso, eu falo, caramba, eu tô fazendo certo. Porque se estão me chamando de louca e que eu tô tomando a decisão errada, é sinal de que eu tô no caminho muito certo. Então, esse próprio programa aqui, eu comecei, gravei, não tinha nada fechado com a BMC. Eu gravei os pilotos, gravei acho que 10 pilotos, falei, eu vou gravar e se não der com a BMC vai dar com o outro, vamos fazer. Fui lá e pus a cara a tapa. Comecei a chamar pessoas no meu relacionamento, comecei a gravar. Muita gente falou, cara, não faz, você vai se expor, não vai dar certo. E tamo aí, né? Faz, se exponha, traga o seu conhecimento, a sua bagagem, que já deu muito certo. Disso eu tenho convicção. Então, isso que é bacana. E a gente vai o quê? Aprendendo, ensinando, enxergando novas oportunidades, porque tudo isso é movimento. É claro que em muitos momentos você tem que ser muito resiliente, você depende de, é o que você falou, números, com quem que eu vou conversar, com quem que eu posso confiar para ter essas tomadas de decisões. Quando a gente Quando a gente virou a chave para o digital, nós não conhecemos absolutamente nada de tecnologia, empresas, como que funcionava. A gente realmente foi fazendo tudo muito braçal e muito sozinho. Mas o que eu fazia? Quando eu conseguia conectar a empresa a algum marketplace, sempre vem ali um e-mail de boas-vindas, né? E vinha o nome da pessoa. O que eu fazia? LinkedIn. Eu via se essa pessoa estava no LinkedIn. Estava. Eu me conectava com ela e falava, oi, tudo bem? Eu sou a Carol, dá tudo para decorar. Acabamos de começar o onboarding no marketplace. Qualquer dúvida pode me acionar. Espero que eu também possa contar com você para a gente poder acelerar as vendas, para que a gente possa tomar as melhores estratégias juntos. Porque qual que era o meu objetivo? Eu não queria ser mais um. Porque quantas e quantas empresas aquela pessoa atende. Então, eu queria que ela soubesse quem era a Carol, dá tudo para decorar. Então, eu fui estreitando o quê? Volta nessa questão do relacionamento. Por mais que fosse online, que eu não tivesse visto aquela pessoa, que eu não a conhecesse, eu sempre busquei uma forma de ter uma conexão com ela, para que ela saiba quem eu sou. E quando eu precisei, eu realmente acionei. E quando eu acionei, ela sabia quem eu era e me ajudou. Estranha. Isso. Então, eu vou estabelecendo essas conexões com as pessoas. É muito interessante isso, porque até para... Às vezes, a própria pessoa que está lá, ela é, às vezes, uma pessoa da área de compra, e tudo mais, até ela tem um pouco de receio de entrar em contato com o dono da empresa. Porque ela fala, putz, vou falar com o dono, vou falar com... Então, fica essa barreira meio que invisível, né? E aí as pessoas, às vezes, só se acionam quando precisam uma das outras. Quando, na verdade, você está fazendo certo, né? Que é o quê? Você faz antes de precisar, e não com a intenção de usar, mas com a intenção de ter um relacionamento. Exato. E um dia, se precisar para o bem, precisar parabenizar, precisar dar uma coisa, ou precisar de uma ajuda, você não vai estar fazendo aquilo só naquele momento. Você vai ter estabelecido um rapport, já vai ter... já vai estar no networking dessa pessoa, né? E eu sempre acionei quando eu realmente precisei, quando eu esgotei as possibilidades do caminho certo. Mandei e-mail, abri chamado, tentei isso, tentei aquilo, não obtive resposta. Eu mandava, olha, eu tô aqui com o ticket tal aberto, já tá há mais de uma semana parado, eu tô com um produto para ser cadastrado e não vai, isso tá impactando o nosso resultado, porque se eu deixo de vender, você também deixa de ganhar. Você consegue me ajudar? Tem alguém? Se não é você, com quem que eu posso falar? Você consegue ver isto para mim? E aí sempre vinha uma resposta. E aí funcionava. E aí dava certo. Deu certo. Muito obrigado pela tua ajuda. O que você precisar de mim, você também me aciona. Porque se do meu lado tiver algo que não está rodando, por favor, eu preciso que você me avise. Então, a gente cria essa relação de confiança e de transparência. Então, esta ação foi muito importante para a gente nessa fase toda de mudança. E aí, o que veio? Veio a pandemia. Junto com a pandemia veio o quê? Falta de matéria-prima. Sim. É verdade. Nada tinha. Você não tinha MDF. Aí toda a parte de ferragens, parafuso, dobradiça, corrediça, puxador, toda essa parte de acessórios vinha da onde? China. Porque aqui já não se produz mais. E aí você não tinha. E quando tinha, com preço super alto, né? Que você não conseguia passar para o cliente. Você não consegue passar para o cliente, mas pior.
a venda estourou, porque todo mundo foi para casa. E aí você precisa criar o home office. Sim. Então as pessoas começam a comprar o produto que nós tínhamos, que eram móveis soltos, escrivaninha, gaveteiro, armários. Você precisa minimamente ter um local um pouco adequado para trabalhar. Uhum. No marketplace, você não pode atrasar. Você tem diversas implicações. Eu falei, misericórdia, como vai ser agora? Vai ser agora ligando para essas pessoas e explicando. E aí, o que eu fazia? Posso te adicionar no WhatsApp? Eu preciso te mandar um vídeo, eu preciso te mostrar o meu cenário para você entender o que está acontecendo aqui. Eu comecei a filmar a fábrica parada. Eu não tinha matéria-prima, eu não tinha nada. Os e-mails dos fornecedores, falei, tá aqui. Como é que a gente consegue ajustar isso? Eu preciso minimizar a questão do saque, só que eu preciso que você me ajude com o aumento de prazo de entrega. A gente não tem a menor ideia do que vai acontecer. Não, e é interessante que você trouxe as pessoas para parte da solução. Isso. Você não se fechou ali e foi bombardeada. Você trouxe todo mundo e falou, vamos resolver juntos. Como é que a gente se ajuda? Porque a gente não pode deixar de vender. Eu sei que, por regra, o prazo é X, só que devido ao momento, não dá. Eu preciso de mais X. Conseguem me ajudar? E eu ficava o tempo todo nesse relacionamento. Deu certo. Deu certo. A gente conseguiu chegar num denominador comum, a gente começou a resolver aquele momento de crise mesmo e estreitou ainda mais o relacionamento com as pessoas. Uhum. Muitos eu não conheço até hoje pessoalmente. Mas você tem o contato, Sim. você tem as ações. Então, isto foi muito legal. Fez uma diferença gigantesca. Ó, tô usando a transparência, tá aqui, eu não tenho o que fazer. Não tenho previsão. Né? Não, é interessante, realmente. Então, foi muito legal. E isso também aumenta a sua credibilidade, né? Porque Sim. você, ao dar transparência e luz ao que está acontecendo, eu trabalho com estruturação de empresas, você sabe, quando a gente tem aquela questão de tem coisas que eu não preciso compartilhar, que são estratégias da empresa, né? Mas trazer os fornecedores, trazer os clientes, às vezes trazer os credores para a mesa e falar, olha, é isso, ABC técnica, vamos resolver junto, é muito mais assertivo Sim. do que você bater uma posição e se fechar e falar, não, eu não preciso abrir o que está acontecendo para ninguém, eu preciso ser forte, eu sempre fui forte, ninguém nunca soube o que está acontecendo na minha empresa. A hora que você... E a mesma coisa acontece, Carol, quando o empresário está passando por um momento ruim. Sim. E não conta para a família. E ele está lá fechado, ou ele está na empresa fechado na sua sala, ou ele está em casa com a cara amarrada, a esposa não sabe o que está acontecendo, os filhos não sabem o que está acontecendo, e o cara guarda para ele todo aquele sentimento e às vezes explode. Você tem que poder contar com a sua família e abrir para a sua família o que está acontecendo e para os seus funcionários o que está acontecendo, porque senão as pessoas vão te julgar mal. Vão falar, pô, ele não está mais feliz comigo no meu casamento, porque as pessoas interpretam, né? Muito. Elas interpretam. Você está com uma cara feia, a pessoa não vai pensar, ele está com um dia ruim no trabalho. Não, ele não gosta mais de mim. Meu chefe está com uma cara feia comigo, pô, ele vai me demitir. Não, cara, eu tô devendo meu fornecedor, você não tá nem sabendo o que está acontecendo. Então é muito importante isso que você fez, realmente dar para as pessoas realmente a real. A transparência. Porque eu concordo com você, falar de estratégia jamais, a estratégia é tua. Agora, o que está acontecendo, como que a gente pode se ajudar? Pessoas fazem negócios com pessoas. E ter a gente chama aí de rede de apoio, mas a gente tem que saber com quem contar. Hoje eu sei exatamente com quem contar, para quem que eu posso falar, e a gente vai aprendendo isso. Às vezes as pessoas falam assim, eu vou ficar quieto, porque eu já tentei falar com tanta gente e eu só me estrepei, que eu vou ficar na minha, eu me viro, eu dou conta. Aí viro empreendedor ou super-herói. E não dá para ser super-herói. Uma hora a gente não tem superpoderes. A síndrome do super-homem, né? A síndrome do super-homem, e assim, vai adoecer. Não vai conseguir. É impossível. Então, a gente tem que seguir tentando encontrar essas pessoas. Hoje eu sei com quem que eu posso contar. E vou te falar, você fala, tá, mas como é que eu sei? É justamente nesse momento. No momento que tá mais difícil, que você tá absolutamente sem rumo, é nessas horas que a gente sabe exatamente quem são as pessoas que vai te dar as mãos. Porque são as pessoas que realmente vão te apoiar ali, né? Vários episódios eu já falei aqui que na crise é que você separa quem é quem, né? Perfeito. Quem é colega, quem é amigo, quem é família, quem vai estar do seu lado. E uma coisa que eu falo bastante, Carol, é o seguinte,
são nos picos e nos vales que você vai saber quem tá com você realmente. Porque assim, no pico, o ar é rarefeito. Subir uma montanha, escalar o Everest, Sim. não é para qualquer um. E quando você está subindo, várias pessoas vão caindo. Ou porque falam mal, ou porque estão com inveja, ou porque não tem energia, ou por alguma razão essas pessoas não vão com você. Sim. Então as pessoas que vão estar com você lá em cima não são as pessoas que estão aqui com você por várias razões. Só que quando você mergulha, é a mesma coisa. Porque é pressão, é falta de ar também. E aí quando você está num vale, as pessoas também vão te abandonar por outros motivos, né? Mas que se assemelham em algum momento, né? Então, eu gosto muito de fazer esse paralelo porque reflete muito a vida, né? Totalmente. Eu já tive os picos e vales. Aliás, quem não teve? E foi justamente nesses momentos que ficou claro para mim com quem que eu posso contar ou não. Quem eram os bajuladores, que enquanto você tá lá em cima, que você tá mandando bem pra caramba, é tapinha nas costas e se aproxima e te elogia. Gente, quem te elogia o tempo todo, vaza. Porque ninguém pode te elogiar. Eu não sou Deus. Sim. Então, não dá para eu ser perfeito o tempo todo. Eu gosto daqueles que chegam para mim e falam assim, viu, ali você errou. Ó, presta atenção no que você tá fazendo. E falam verdadeiramente. Não falam por falar, falam verdadeiramente. Trazem os feedbacks para que a gente possa crescer. Então, eu tive também isso, tivemos isso na empresa e a todo momento transparência. E quem ficou com a gente efetivamente ali na empresa nesse momento de transição, porque imagina você, eu tinha 70 colaboradores, eu fiquei com 7. Foi uma mudança muito necessária de mercado, de situação, de tudo. A gente teve um momento de muito caos ali. Que eu não sabia também se ia dar certo, se não ia. Mas a gente enxergou a estratégia. Bora fazer. E deu certo. E essas 7 pessoas que ficaram abraçaram. Também fizeram com que as coisas acontecessem. Só que foi isso que você falou. O tempo inteiro, conversando, mostrando, trazendo, sendo muito transparente e verdadeiro com eles. Sabe que no turnaround, quando a gente chega na empresa, a gente mapeia quem são os amigos. Meio Sun Tzu, né? Amigos, inimigos e partes neutras, né? Os amigos a gente traz para próximo e recompensa. Mas você vai recompensar quem comprar a sua ideia? É óbvio que eu vou recompensar. Eu vou recompensar quem está me ajudando. Quem não está me ajudando, eu vou tentar desligar na primeira oportunidade. Concordo. Porque esse cara vai jogar contra. Concordo. E a parte neutra, o cara que está em cima do muro, eu vou tentar trazer para o meu lado. Se não vier, também vai ser dispensado. Por quê? Às vezes é uma pessoa muito técnica, não dá. Mas, via de regra, a gente tem que dispensar. Por quê? Porque essa pessoa joga contra. Já é difícil reestruturar a empresa com todo mundo jogando a favor. Se eu tiver cara jogando contra, é quase impossível. Aí não dá. Então eu desligo mesmo. Você ajuda quem tá no seu time, quem tá te ajudando, é óbvio. Eu vou dar mais dinheiro para quem tá me ajudando a fazer o turnaround. Sim. Mas isso é preferir alguém do que outras pessoas? Você tá preterindo? Tô preterindo. É parte do jogo. Não é trabalho em equipe? Sim. Eu olho como um alinhamento de demanda, de planejamento, de estratégia de mentes. Ou eu tenho próximo de mim quem pensa igual, similar, mas que está principalmente ligado e antenado, sabendo exatamente o que a gente precisa fazer, ou não adianta eu ter. Livre-se dos reclamões. Livre-se dos reclamões, dos pessimistas. Ai, não vai dar certo. Aquela turma pesada, que tudo reclama. Não dá para trabalhar assim. A gente pegou um cliente recentemente, no preço de logística. Aí, a gente entrou e a empresa perdia 2 milhões por mês. Em 2 meses a gente zerou o EBIT da empresa. Em 2 meses a gente zerou um monte de coisa errada. E a gente chegou na reunião do time lá, não sei o quê, o cara, mas como pode? Vocês estão atrasando o fornecedor. Eu falei, cara, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Eu não criei esse problema. Eu não sou parte desse problema, eu sou parte da solução. Para mim, seria muito mais fácil fechar meu notebook e ir para casa e nunca mais pisar nessa empresa. Minha vida vai continuar exatamente igual. Eu estou aqui para salvar o seu emprego e o emprego dos meus funcionários também. Sim. Então, assim, eu estou aqui para o bem comum. Se você continuar me atacando e jogando contra, é isso. Duas uma, ou eu vou sair do projeto, e eu não vou sair do projeto tão fácil, ou você vai sair da empresa. E aí você tem que começar, às vezes, uma bordoadinha tem que ser é necessária, entendeu? Tem que ser duro. Eu costumo dizer que empresa não é pai e mãe de ninguém. Porque em muitos momentos hoje a gente tem um pouco desse conflito. Sim. A empresa tá... Quer muito, entrega pouco. As pessoas às vezes querem muito, às vezes. Às vezes. Querem muito, entregam pouco, reclamam demais. Isso. E nada tá bom. A empresa tem ótimos benefícios, tem ótimos bônus, tem isso, tem aquilo. Você tem qualidade de vida, você tem um monte de projetos, tem um monte de coisa.
e a pessoa continua reclamando. Me desculpa, a vida não é perfeita para começo de conversa. Nada é perfeito, nada é 100%. Agora, se nada te agrada, não é a empresa, é você. Sim. Você tem que ter essa consciência. Então, eu concordo contigo. As pessoas têm que estar, no mínimo, alinhadas com os valores e o objetivo. Cara, a gente precisa fazer isto. Isso. E é isso que tem que fazer. E essas 7 pessoas... E aí, como é que foi depois? Vocês fizeram a transformação digital? Isso. Começaram a vender... Tudo online. E continuaram com a fabricação. E continuamos com a fabricação, exatamente. Então, a gente segue com a fábrica, segue com a empresa, segue no 100% online e está sendo desta maneira mesmo. Com esse número de pessoas, melhorou a lucratividade, melhorou... E como eu não preciso montar o produto, então eu tenho uma agilidade de produção. Kit. Eu mando o kit, ele vai desmontado agora. Então, é o armário bem melhor. Logisticamente, bem melhor também. Bem melhor. E são móveis que, logisticamente, então, vai pelas empresas de logística com tranquilidade. Etiquetou, mandou embora. Tá no mercado full, tá rodando super bem, tá voando, exatamente. Então, essa transformação foi essencial, foi importantíssima. Então, para quem chamou a gente de louco lá em 2018, de que não ia dar certo, quando veio a pandemia, começou a perguntar pra gente como nós estávamos fazendo. E aí, naturalmente, para alguns, a gente mostrou como, e para aqueles que... Olha, teve gente que nos atrapalhou bastante no mercado. Sim, aí também ninguém é freira, né? A gente não vai. Um abraço, claro, não vou. O mercado é competitivo. Exato, aí se vira, cara. Eu dei meus pulos e foi muito no sentar e fazer mesmo, com muita transpiração, com muita dedicação. Eu não vou te ensinar de mão beijada aquilo que eu demorei muito para aprender. E custou tempo, custou energia, custou erro, noite de sono. Custou muita coisa. Custou saúde, custou coisa pra caramba. Então, peraí, não vai ser assim. Às vezes é uma empresa que fatura X milhões e tal, e começou do zero, e as pessoas não têm noção de quanta vida foi dedicada para aquilo. Porque é a vida que você está deixando de ir para balada, que você está deixando de ir viajar, que você está virando noite trabalhando, que você está em reuniões infindáveis discutindo estratégia para conseguir cliente, indo visitar cliente. Então, quando você pega uma empresa que já está estabelecida, mesmo em crise ou não, o tanto de dedicação de tantas e tantas e tantas pessoas que fizeram aquilo dar certo é inimaginável para a maioria da população, entendeu? As pessoas não entendem, só olham e falam, pô, essa empresa fatura tanto. Mas, cara, para chegar até aqui foi uma tortura, foi um caminho muito árduo. Né? E você pega hoje startups também, cara, é muito difícil. É muito difícil. Né? Você tem muita concorrência ali, você tem muitas demandas. E às vezes a pessoa acha que a ideia dela é genial, e às vezes não é. Ou você precisa refinar. A ideia você vai aperfeiçoando, né? Eu acho que a ideia, eu tenho mais fácil ter ideias do que executar. Sem dúvida. A execução é onde pega. É onde o bicho pega. Então, requer toda essa dedicação. E a gente teve tudo isso e teve que fazer. Mas tem uma coisa que você falou e que eu lembrei que é o seguinte... Talvez uma das coisas mais legais para a gente que aconteceu para que a gente pudesse também ter a estratégia, muitas vezes o empresário ele só anda com pessoas do mesmo segmento que ele. Sim. Ele tem uma visão muito limitada da realidade, né? Do mundo. Eu sempre busquei ter uma grande diversidade de empreendedor ao meu redor. Dos mais diversos segmentos, tamanhos, posicionamento, estratégia, porque cada um deles foi me trazendo um temperinho para eu colocar na minha empresa. Claro. Então, isso fez uma diferença gigantesca para a gente, quando a gente começa a olhar em estratégia. Poxa, mas tem gente fazendo tal coisa. Tem uma tecnologia nova chegando, bom, nesse momento pode ser que não sirva para mim, mas eu preciso saber o que ela faz. Carol, como que ela impacta. O que você falou é fantástico, porque se você tem uma pluralidade de pessoas olhando o que está acontecendo no mercado, você provavelmente vai captar as novidades muito mais rápido do que você andar em bando com seu bandinho ali na Faria Lima, onde quer que seja. Não é? Por exemplo, quando eu comecei a minha consultoria, me perguntaram, você tem uma metodologia? Eu tenho. Tem uma metodologia. Ótimo. Você vai aplicar sua metodologia? Não vou aplicar em todos os projetos. Por quê? Porque a minha metodologia não pode ser melhor. Não pode ser, pode não ser a melhor. Se eu ignorar a metodologia do meu sócio, dos meus consultores, eu vou estar ignorando o conhecimento que esses caras agregaram a vida toda. A mesma metodologia em reestruturação, em qualquer empresa, na verdade, não funciona para todos os projetos. Reestruturar uma empresa de tecnologia
em São Paulo é diferente de Campinas, que é diferente do Nordeste, é tecnologia, é o mesmo tamanho, é o mesmo setor, mas as pessoas são diferentes. Culturalmente são diferentes. E o problema é diferente. diferente, Às vezes o problema é um é de caixa, outro não é. Então, como é que eu vou impor uma metodologia de reestruturação? É muita prepotência. Sim. Tipo, a minha metodologia funciona para todos os casos? Não funciona. Não funciona. Eu digo o seguinte, que o Fordismo acabou, foi muito bom, mas acabou. Por quê? Porque não existe padronização mais. A gente está no mundo VUCA. Não dá para padronizar. Mesmo. Não tem como. Como é que eu vou padronizar? Não dá para ser receita de bolo. Não dá. A gente não tem mais barreiras hoje. Tecnologia trouxe todo mundo pro mesmo canto. Se eu quiser encontrar um fornecedor hoje em Taiwan, China, onde eu quiser, eu vou achar. Eu não tenho barreiras físicas. Então, a concorrência também não. A gente está tomando tiro, porrada e bomba de todos os lados. Então, a gente tem que estar antenado. Acho que tem que estar antenado, tem que saber o seguinte, por exemplo, onde buscar o recurso. Isso. Então, de novo, na questão da consultoria da reestruturação. Você, de novo, a metodologia, que é um negócio que, para mim, bate muito, sabe? Eu não tenho metodologia, eu tenho o que eu considero bons cérebros. Essas pessoas são inteligentes e essas pessoas vão entender o seu problema e, com base em todo o conhecimento que elas têm, vão desenvolver uma melhor solução. Ponto. É isso. E a gente precisa entender. Eu tenho a metodologia, tenho o método. Só que muitas vezes alguns clientes falam, opa, não é o método. Funciona, aqui não vai ser o método. Exato. Aqui a gente vai ter que dar um passo antes, eu vou ter que ajustar uma situação, Concordo. a gente vai fazer um trabalho diferente e depois a gente aplica. Sim, você prepara a empresa para aí você seguir. Então, você tem a base ali do conhecimento que tem que ter, não é jogado também, você tem todas as você técnicas, tem as ferramentas. né, as ferramentas. Isso. E aí, a alquimia vai variar um pouco de cliente para cliente, né? Exatamente, perfeito. Então, isso acaba fazendo toda a diferença. O método funciona? Pô, funciona. Você me perguntou, né, que você queria saber das 6 aulas. Então, o que eu observei desde 2014 para cá? Quando me chamam para a gente falar do aspecto de vendas, tá tudo bagunçado. E muitas vezes, mesmo uma empresa um pouco maior e mais estruturada, está bagunçado. Então, o que eu faço hoje? Poxa, primeira aula, cara, você tem as suas metas definidas? Você dá aula para os executivos, para os vendedores da empresa e para os sócios. Isso. Tá. Exatamente. E tá todo mundo junto, porque estratégia a gente precisa traçar juntos. Então, vamos lá. Tem meta definida? Não, não tem. Então, a gente vai definir. Então, a primeira aula a gente vai estruturar meta, planejamento, aonde quer chegar, como quer chegar e entender exatamente o que a gente tem que fazer primeiro. Porque as pessoas acham que hoje tudo é urgente. Qualquer mensagem de WhatsApp que entra hoje, paro tudo, deixa eu olhar aqui. Priorização. Tem. E hoje as pessoas não têm. E pelo fato de não ter priorização, se perdem. Essa aula que você fala é uma aula, mas é tipo um seminário que você vai construindo junto. Ou você dá aula, ou você constrói junto. Não, a gente está junto. A gente constrói. Isso. Tá. Eu tenho ali o formato da aula, eu tenho o conteúdo, mas a gente constrói isso juntos. Então, primeira aula hoje, a gente conversou sobre tudo isso, a gente começou a construir, você tem uma semana para me trazer tudo pronto. Na semana seguinte, a gente vai revisar tudo, vai olhar, fechou, é isso? É isso. Já entra com a aula 2. Aula 2 a gente vai fazer análise SWOT. Porque as empresas hoje não entendem aonde estão as forças delas, as oportunidades, que tipo de parceria que pode fazer, o que realmente é uma ameaça, o que é uma fraqueza, o que a gente precisa atuar. Então, a gente faz esse mergulho. A primeira e a segunda aula é bem um mergulho para dentro da empresa, se conhecer efetivamente. Fizemos essa aula. Aula 3, CRM. Que aí entra a questão da fidelização. A gente também não conhece o cliente, o comportamento dele. Isso que você falou, poxa, eu estou buscando o cliente o tempo todo. Eu faço anúncio no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar. Aí o lead chega e ninguém atende esse lead. Aí o marketing não funciona. Já ouviu isso alguma vez? Quase O marketing não funciona, é uma porcaria, não está me trazendo cliente. Mas como é que você está cuidando desse cliente? Uma aula dedicada especificamente para isto. Aula 4, curva ABC, 80-20. Onde você está colocando a tua energia? Onde está tendo resultado? As pessoas também não sabem mensurar isso. E não é só venda, né? É margem, né? Quem me dá margem, né? Isso. Eu tinha, quando a gente olhou, uma das coisas que a gente olhou na empresa, eu falei, caramba, eu estou vendendo um produto que ele está me matando. Eu tenho que mudar esse cara. Ótimo, eu estou faturando, mas eu não estou pagando as contas. A gente tem um cliente que... Tá errado. A gente tem um cliente que tá faturando 100 milhões por ano e o budget veio para o budget, a gente estava revisando, era 130 milhões. Eu falei, mas peraí.
a margem está caindo. Esses clientes a gente tem que atender, porque senão vamos perder. Eu falei, não vai atender. Tira. Não vai atender. É isso aí. Inclusive, não vamos faturar 100. Vamos revisar isso aqui. Pegamos todos os clientes. Vamos faturar 70. Só que o EBITDA vai de 6 para 14. Então, assim, eu reduzo o meu capital de giro, eu aumento a minha margem, aumento o valor da empresa, reduzindo o tamanho. Tem uma amiga que fala que faturamento é ego. Concordo. É ego. É ego. Eu faturo tanto. Tem outra empresa também. Mas você paga as contas? Exato. Experiência de logística. Eu vou na Black Friday separar 2 milhões que a gente vai perder 2 milhões na Black Friday. Eu falei, opa, calma aí, como é perder 2 milhões? A gente tem que crescer na Black Friday, porque todo ano a gente faz isso, e todo ano a gente perde 2 milhões. Falei, vamos fazer uma coisa, esse ano a gente não vai participar da Black Friday. Não vamos atender. Só quem dá margem. Salvamos 2 milhões para a empresa tá ok, mesma coisa. Então, assim, as pessoas queimam caixa, achando que é despesa, achando que é marketing, que é investimento. Não, esse dinheiro nunca mais vai voltar para o seu caixa. Já foi. Perdeu. Você não recupera. Não recupera. E tem a questão do efeito manada. Mas todo mundo participa. Exato. Você sabe que uma das grandes lições de empreendedorismo, quem nos deu foi a nossa mãe desde o começo. Quando a gente queria sair com os colegas e tal, que a gente falava? Mas todo mundo vai, mãe. O que ela falava? Mas você não é todo mundo. Essa é a primeira grande lição que os nossos pais nos ensinam e que muitas vezes a gente não percebe o poder disso. E eu tenho para mim que, assim, se você fala para mim, Carol, nós vamos fazer uma estratégia porque todo mundo está fazendo. Eu falava, mas eu não. Eu não quero, a gente vai ter que olhar para outro caminho. E eu passo a minha vida toda olhando desta forma. Se todo mundo está fazendo, eu não quero. Eu preciso achar algo diferente. Sim. Então, a quarta aula a gente vai olhar justamente para isso, para esse 80-20, entender tudo. Quinta aula, funil de vendas. Preciso entender esse processo, né? Quem é contatado, qual o prazo de resposta, isso. Por que está perdendo cliente, não está. Respondeu, não respondeu, por que não está fechando, como é que está essa abordagem, o que aconteceu, o que não aconteceu. A venda tem muita ainda... Tem gente ainda que acha que a venda é um processo simples de ligação, vou fechar com o cliente, aquela venda antiga, vou com a pastinha, não, mas vou hoje lá. Nem liga. Então, mas a venda é um processo estruturado. Muito. Com muita estratégia, com muita técnica e sabendo para quem você vai falar. Então, a gente, nessa quinta aula, vai para o funil de vendas. E até porque, quando eu entendo efetivamente o meu cliente ali, aula 3, falando de CRM, para essa parte de funil, quando eu vou para o digital, eu vou mais assertivo. Já sabe com quem você quer falar. Exatamente. Né? Eu não fico atirando para todos os lados para depois ver o que vai acontecer. O digital é fantástico. Hoje você pode falar com uma mulher negra dos 30 aos 40 anos que mora na zona sul de São Paulo, na rua tal. Né? Então você consegue nichar bem, né, o que você quer. Exato. Então funciona muito bem. Então, só que quanto mais eu conheço, melhor eu consigo fazer isto. E a sexta aula a gente vai definir todas as estratégias, a gente faz uma revisão, estratégias, as ações subsequentes, porque aí depois eu acompanho por 2 meses para ver como é que foi isso. Tem que acompanhar. Tá fazendo? Como é que tá? E aí depois a gente estrutura um novo passo. Mas isso a gente acaba realmente organizando, tá? Desta forma. E tem sido muito legal, porque realmente vem dando resultado. Que bom, hein? É algo assim que... Isso que a gente tá falando, cara, é fidelização. Que estratégia que eu vou usar? Por mais que às vezes a gente tem empresas ali do mesmo... Eu hoje ainda não atuei em empresas do mesmo segmento. Mas o que eu observo? Mas o meu concorrente está fazendo essa estratégia. Tá, mas ela é adequada para a tua empresa? Para a tua realidade? É isso mesmo que você precisa? Ou será que se a gente falar de uma forma diferente vai surtir mais efeito? E às vezes o seu concorrente está fazendo, mas ele tem condições financeiras. Ele tem caixa, ele tem um pai rico dando dinheiro. Pai rico que eu falo é holding, matriz... patrocinando lá aquele negócio, né? Apostando naquela ideia. Às vezes você quer surfar a mesma onda e não consegue. E não é. E o teu cliente às vezes também não quer isso, porque até o teu posicionamento, a forma de falar é diferente. A forma como você mostra a tua empresa, às vezes ela é mais... Um é mais tradicional, o outro é mais jovial. Então, a gente tem que estar antenado também a tudo isso. Então, essa é a minha proposta de valor para essas pessoas. Não queiram ser iguais a todos. E a galera abraça a ideia? Muito, porque o que acontece? Eu falo, tá todo mundo só focado no digital. Vocês estão lá publicando, fazendo um monte de coisa, mas como que você está realmente se relacionando com o seu cliente? Com esse cara que compra de você já há muito tempo. Eu não converso com esse cara. Começa a conversar com ele. Começa a estreitar uma relação com ele.
Começa a ver como é que isso vai funcionar e a gente vê que realmente tem feito muita diferença. Então a gente vai... Eu ainda brinco que é quase como se fosse uma escola antiga mesmo, viu? A gente precisa conversar com as pessoas. Estar e ter uma escuta muito ativa, porque o cliente nos traz uma pancada de informações sobre ele, sobre os desejos dele, e a gente ignora. Total. Você foca no que você tem para oferecer e não no que ele precisa. E não no que ele precisa. E às vezes fala, não, mas eu não quero isso, eu tô procurando outra coisa. Ah, quantas vezes eu já vi, mas isso que você tá procurando eu não tenho, desculpa, eu não posso te atender. Oi? Falo assim, tá, de repente eu não tenho, mas você tem um outro produto. Estevão, é o seguinte, ó, esse é exatamente o jeito que você quer, eu não tenho, mas eu tenho este que vai te atender de uma maneira tal, desta forma, os benefícios dele são esses. Você começa a mostrar o que você tem. Na pior, você compra para atender o cliente. Exato, e faz dá seus pulos. Atende de alguma forma, mas não perde o cara, né? A parte mais difícil, que eu falo, cara, a parte mais difícil é trazer esta pessoa para dentro. E aí você não consegue atender? Carol, vou contratar você lá para consultoria, viu? Bora. Mas você não pode fazer com meus concorrentes, não. Não, pelo amor de Deus, aí não. Mas uma coisa, só para eu trazer como exemplo, eu fazia o atendimento lá na empresa. E o cliente às vezes ligava e falava assim, eu vi o seu gabinete de cozinha e tudo, mas o do seu concorrente está mais barato. Falei, é verdade. Dele está mais barato porque... Aí eu falava, o meu produto é dessa forma, ele tem... uma espessura melhor, ele tem tal acabamento, isso. Compara os produtos. Apesar de ser um gabinete de cozinha, 2 portas, 3 gavetas, mesma medida, em termos de material, qualidade, eles são diferentes. Sim. Né? Mas... Falava ali com a pessoa, ela falava, tá, eu entendi, só que pro meu bolso não cabe. Falei, tudo bem, compre. Onde você mora? Eu moro em tal lugar. Olha, perto da tua casa você tem o depósito A, B, C, D, E. Porque como conhecia as lojas de materiais de construção, eu indicava. Falava, eu ainda acho que na tua região o tal aí é melhor. Acho que você vai conseguir o melhor preço de negociação lá. Depois você me conta. A única coisa que eu te falo, esse produto não vai durar 6 meses. Quando você tiver que comprar de novo, compra o meu. Você me liga e você vai lembrar de mim. E quantas vendas depois de 6 meses eu fazia? A gente da consultoria também faz isso. A gente não baixa, não tem essa, a gente custa isso. Você quer o barato? Pode ir. Tudo bem. E vamos continuar amigo, vamos continuar se falando. Né? Só que eu não deixei de atender esse cliente. Eu trouxe a informação para ele, eu falei aonde ele podia buscar, aonde ele podia achar, mas que daqui 6 meses... E eu falava para ele, não é rogando praga não, é porque a qualidade do produto não vai dar, não tem milagre. Sim. Não existe milagre. Você está comparando... Com todo respeito, Fusca com Ferrari. Sim. Não dá. Mas a gente fez várias vendas depois disso, mas eu tô ali explicando para esse cliente, ensinando. Também muitas vezes cabe a nós, empreendedores, educar o cliente e a gente não tem essa paciência. Então a venda é uma construção. Virar uma mesa para uma empresa, muitas vezes, é você rever a tua estratégia, entender efetivamente o teu cliente, entender os seus números e fazer ações específicas para a sua empresa. Tem hora que vai doer, mas tem que fazer. E aí você constrói algo totalmente diferente. Você muda, você vira a chave, né? E você se posiciona de uma forma diferente. E as pessoas passam a te respeitar por isso. Fantástico. Foi isso que aconteceu com a gente lá. Foi muito legal. Beleza, Carol. Obrigado, viu? Imagina. Pela sua presença no programa. Eu que agradeço. Valeu, pessoal. Chegamos ao final de mais um Virando a Mesa. Nos vemos no próximo episódio. Muito obrigado.